Boa noite, Dom. Hoje vou compartilhar uma experiência um tanto quanto assustadora. A primeira vez que meus olhos pousaram naquela antiga mansão vitoriana da Gosford Street, parecia algo saído de um devaneio. Alta, com paredes de tijolos desgastados e eras se enroscando pelas laterais, era uma casa que já conheceu dias de glória, agora apagados pela ação do tempo. As enormes janelas, emolduradas por persianas de madeira escura, deixavam à mostra a idade do lugar e todas as histórias que ele deve ter presenciado ao longo dos anos. Era a combinação perfeita de encanto e mistério, e o preço era bom demais para deixar passar. Olhando para trás, essa oferta surreal deveria ter me acendido um alerta. O dia da mudança foi um turbilhão de caixas, móveis espalhados e puro cansaço. Quando o sol finalmente se escondeu no horizonte, eu estava cercada por caixas meio desembrulhadas. A luz suave de um único abajur iluminava a sala, projetando sombras alongadas pelo chão. A casa emitia rangidos enquanto se ajeitava para a noite, como se estivesse soltando um longo suspiro, uma exausta exalação de paredes que já haviam testemunhado tanto. Resolvi dar uma olhada no sótão antes de encerrar a noite. A escada estreita rangeu sob meus pés enquanto eu subia. Quando empurrei a porta pesada de madeira, uma nuvem de poeira subiu para me dar as boas-vindas. Tateei no escuro em busca do interruptor, até que meus dedos encontraram o cordão. Puxei-o com força, e com um leve clique, a luz fraca de uma daquelas lâmpadas fluorescentes longas iluminou o ambiente. Diante de mim, o sótão estava abarrotado de móveis antigos, baús esquecidos e todo tipo de relíquia de tempos distantes. Enquanto vasculhava por entre as pilhas, meus olhos se fixaram numa pequena caixa desgastada, meio escondida no canto mais afastado. Ela estava coberta de teias de aranha e parecia intocada há anos. A curiosidade tomou conta de mim. Arrastei a caixa até o centro do sótão e, com cuidado, levantei sua tampa que rangeu. Lá dentro, envolto em folhas de jornal amareladas, havia um brinquedo antigo do Mickey Mouse. Era claramente de décadas atrás, com o tecido já desbotado e um sorriso fixo estampado em seu rosto de plástico. Um dos olhos de botão estava levemente torto, dando ao brinquedo um ar estranho e desconcertante. Havia algo nele, algo que me intrigava, mesmo com seu aspecto desgastado. Não conseguia entender exatamente o que era, mas algo me dizia que eu precisava tirar aquele boneco do sótão. Seguindo aquele estranho impulso, desci do sótão e voltei para a sala. Coloquei o boneco cuidadosamente no centro da estante embutida na parede à esquerda da lareira. Havia uma estante idêntica do outro lado, onde eu já tinha começado a organizar algumas das minhas próprias bugigangas. Depois de ajustar o Mickey na posição que me parecia perfeita, dei um passo para trás e fiquei observando. Seu sorriso alegre fez com que eu sorrisse também, e por alguns minutos fiquei ali perdida em pensamentos. Então, meu telefone vibrou no bolso, me trazendo de volta à realidade, e fui para a cama. Uma semana se passou e eu já estava começando a me sentir confortável na nova casa. O Mickey continuava bem no centro da prateleira, e eu havia adicionado alguns ursos de pelúcia que guardei por nostalgia, além de uma boneca de porcelana que minha mãe chamava de Julia desde que eu era criança. Estranhamente, durante a semana, esses objetos caíam da prateleira sem motivo aparente. Uma noite, quase vi a Julia se quebrar. Estava prestes a ir para a cama quando ouvi um baque vindo da direção da lareira. Fiquei surpresa ao ver que a boneca tinha caído de lado e estava escorregando devagar da prateleira. Corri para segurá-la antes que se espatifasse no chão. Com Julia segura em minhas mãos, ouvi outro som surdo e virei o olhar para ver o boneco do Mickey também caído, com seu rosto de plástico virado para a prateleira, enquanto seus olhos de botão pareciam fixos diretamente em mim. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto, sem pensar muito, peguei os outros ursos e levei todos, junto com a Julia, para o meu quarto. Assim que fechei a porta atrás de mim, coloquei cuidadosamente os brinquedos de infância sobre a cama. Pela primeira vez desde que me mudei, usei a grande chave ornamentada que estava na fechadura e tranquei a porta. Só para garantir, guardei a chave dentro de uma gaveta na minha cômoda. Eu sabia que estava sendo irracional,
Mas o que tinha acontecido com o Mickey lá embaixo me deixou completamente aterrorizada. Parecia que ele estava, de propósito, empurrando qualquer outro brinquedo da prateleira, como se quisesse deixar claro que aquele espaço era só dele. Apesar do medo, não me desfiz do boneco do Mickey imediatamente. Talvez eu quisesse ver se algo mais ia acontecer, ou talvez eu estivesse simplesmente apavorada demais para me aproximar dele. Depois daquela noite, comecei a evitar a sala de estar a qualquer custo, ficando apenas na cozinha ou indo direto para o meu quarto quando chegava do trabalho. Como o meu quarto tinha um banheiro, uma vez que eu me trancava lá dentro, sabia que poderia passar a noite toda sem precisar sair até a manhã seguinte. Isso não quer dizer que trancar a porta impediu que coisas estranhas continuassem a acontecer. Certa manhã, algo me despertou bem cedo. Pisquei os olhos ainda sonolenta e me sentei na cama. A luz suave do amanhecer começava a invadir o quarto pelas frestas das cortinas. Foi então que ouvi o som que tinha me acordado. Um leve baque do lado de fora da porta do meu quarto. Na mesma hora, todo o sono se foi e fiquei olhando fixamente para a porta. O som se repetiu. Parecia algo pequeno batendo contra a madeira. O barulho veio de novo, dessa vez mais forte, e precisei tapar minha boca para não gritar. Então o silêncio se instalou por um momento, antes de uma risada aguda e estranha ecoar do outro lado da porta. Não parecia humana, e logo a risada ficou mais alta, ganhando um tom maníaco. De repente a maçaneta começou a se sacudir violentamente e eu gritei como uma criança assustada. Me escondi debaixo das cobertas, tapando os ouvidos, torcendo para que tudo não passasse de um pesadelo. A risada continuou, ecoando enquanto eu me encolhia ali. Não sei por quanto tempo isso durou, mas a próxima coisa que me lembro é de acordar em meio a um silêncio total. Saí rapidamente debaixo das cobertas e olhei o relógio. Já passava das 11 da manhã, ainda bem que era fim de semana. Escutei atentamente e ao meu redor só conseguia ouvir os sons normais de uma casa antiga. A porta do meu quarto continuava fechada e trancada, e eu me joguei de volta na cama com um suspiro de alívio. Eu sabia que tinha ouvido e sentido tudo aquilo, mas uma parte de mim começou a questionar se não tinha sido apenas um pesadelo. Quer dizer, uma boneca cair da prateleira já era estranho, mas uma risada sinistra e um boneco do Mickey tentando entrar no meu quarto. Aquilo era um nível completamente novo de loucura. Nos últimos dias, chequei a casa com cautela, só para garantir que não tinha nenhum intruso por aí. No entanto, todas as portas e janelas ainda estavam bem trancadas, e o boneco do Mickey estava de volta ao seu lugar na prateleira, me encarando com aquele sorriso perturbador de sempre. Não sei bem o que fazer agora. Será que devo passar um tempo em um hotel? E se aquela noite realmente aconteceu? Talvez isso desse tempo para as coisas se acalmarem e voltarem ao normal. Ou, se eu estiver realmente ficando louca, talvez um tempo longe daqui me ajude a resetar a mente. Mas e se o melhor mesmo for sair dessa casa de uma vez e vendê-la assim que surgir a oportunidade? Estou aqui sentada na sala tentando ignorar essa sensação incômoda de que algo está errado. Só me virei por um segundo, mas juro que o boneco do Mickey mexeu a cabeça. Não estava virado daquele jeito antes. Quer saber? Hoje à noite vou procurar um hotel. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Eu tinha 16 anos quando minha mãe se separou do meu padrasto. A gente se mudou para um duplex com 2 quartos e 2 banheiros que ficava em um aeroporto particular. A disposição do lugar era bem simples. Logo que você entrava, já dava para enxergar a porta de vidro deslizante no fundo. À direita vinham as 3 portas. O primeiro quarto, depois o banheiro social e, por fim, o quarto principal, que tinha um banheiro próprio. Cada uma dessas portas ficava a uns 2,5 metros de distância uma da outra. A cozinha, a sala de estar e a sala de jantar compartilhavam o mesmo espaço aberto entre a porta da frente e a dos fundos.
Quase imediatamente começamos a perceber coisas estranhas acontecendo. Tudo começou com as 3 portas batendo ao mesmo tempo, o que nos assustou de verdade nas primeiras vezes que aconteceu. Com o tempo, começamos a notar nosso labrador amarelo, Woody, agindo de um jeito estranho sem nenhum motivo claro. Ele parecia assustado, e isso foi ficando cada vez mais óbvio. Passou a se sentar com a cabeça virada para o canto, como se estivesse tentando se esconder de alguma coisa. No início, eu simplesmente negava o que estava acontecendo, até que um dia, depois da escola, acabei cochilando no sofá com o Woody deitado bem na minha frente. De repente, acordei com meu cachorro choramingando como se algo o estivesse machucando. Quando olhei para ele, juro que parecia que alguém ou alguma coisa estava puxando o rabo dele para trás. No meio daquele pânico, não percebi logo de cara, mas quando levantei senti o ar ao meu redor absurdamente gelado. Vale lembrar que era verão na Flórida, então isso estava longe de ser normal. Além disso, um cheiro horrível de enxofre tomou conta do ambiente, me fazendo quase engasgar. Essa foi a primeira vez que a entidade tentou nos machucar fisicamente, mas infelizmente não seria a última. Os fenômenos paranormais continuaram ao longo do primeiro ano. O nosso sistema de som, que era enorme, começou a ligar sozinho, e o único som que saía era estática. Se você prestasse bastante atenção, parecia que dava para ouvir pessoas gritando de dor, como se fossem milhões delas. Eu já tinha certeza de que, seja lá o que fosse, era algo maligno. Então comecei a pesquisar sobre a história da casa. Descobri que o dono do aeroporto tinha um filho envolvido com a morte de algumas pessoas, mas ele nunca foi acusado, pois não encontraram provas suficientes. Também descobri que ele e 3 amigos moraram nessa casa, até que seus amigos morreram de forma prematura. A autópsia apontou que os 3 homens morreram de overdose de drogas, o que não seria tão estranho, não fosse o fato de que nenhum deles tinha histórico de uso pesado de drogas. Foi aí que comecei a acreditar que eles podem ter sido drogados sem saber. Depois de investigar mais sobre as mortes relacionadas a esse cara no passado, descobri que todas também foram por overdose de drogas. E foi aí que as coisas realmente começaram a piorar na casa. A atmosfera ficou cada vez mais pesada e deprimente. Era como se você pudesse sentir o mal no ar, pairando sobre tudo. Mais coisas estranhas começaram a acontecer. De repente, encontramos aranhas e escorpiões por toda a casa, incluindo aranhas venenosas como viúvas negras e aranhas marrons. Não demorou muito para minha mãe ser picada por uma dessas aranhas marrons. Parecia que todo mundo naquela casa estava se machucando ou adoecendo. Meu irmãozinho pegou uma infecção terrível no olho que quase o deixou cego e, honestamente, poderia até ter tirado a vida dele. O nosso cachorro, coitado, estava tão perturbado que mal saía de um canto, exceto para comer e beber água. Logo depois que minha mãe foi picada pela aranha, comecei a ver coisas. No início, eram apenas sombras no canto dos meus olhos, mas depois se transformaram em formas humanas que ficavam paradas em cima de mim enquanto eu estava na cama. Preciso dizer que não acredito que essa entidade fosse o espírito de alguém que morreu por overdose naquele lugar. Acho que era algo muito mais sinistro, talvez um demônio que estava preso à casa por causa de todas as coisas horríveis que aconteceram lá. Com o passar do tempo, senti que o demônio estava cada vez mais perto, até que chegou o momento em que ele estava bem em cima de mim. Eu sabia que aquela coisa estava tentando me possuir e eu precisava agir. Não mencionei isso antes porque não fazia sentido para a história até agora, mas a casa tinha uma garagem para 2 carros, que ficava entre o nosso lado do duplex e o dos vizinhos. Isso significa que não podíamos entrar na garagem pela casa. Precisávamos sair, descer a calçada e abrir a porta da garagem por fora. Quando você abria a garagem, o interruptor de luz ficava lá no fundo da parede. Ao lado dele, havia 2 botões que abriam a porta da garagem, e eles eram iluminados por uma pequena luz interna, de modo que você conseguia enxergá-los mesmo no escuro. Era assim que eu conseguia encontrar o interruptor quando ia lavar roupa à noite. Por algum motivo, eu sempre tive a sensação de que a energia maligna da casa se concentrava na garagem. Nunca descobri o porquê, mas algo me dizia que foi ali que pelo menos um dos homens morreu.
Uma noite, como de costume, saí para lavar roupa. Abri a porta da garagem e, com cuidado, fui procurando a luz na parede, tentando não bater nas caixas de ferramentas e nas tralhas espalhadas pelo chão. Enquanto tateava no escuro em direção ao interruptor, percebi que não conseguia ver a luz de sempre. Levei alguns segundos até notar que a luz estava sendo bloqueada por uma enorme massa escura. Estava completamente escuro lá dentro, mas aquela massa era tão mais escura que, mesmo na escuridão total, ela se destacava. Num piscar de olhos, a coisa já estava bem em cima de mim. Senti meu corpo inteiro paralisar. Foi quando comecei a distinguir alguns traços faciais, uma boca, orelhas, um nariz, mas o que realmente me deixou horrorizado foram os olhos. Já tinha ouvido outras pessoas descreverem os olhos de um demônio antes. Alguns diziam que eram vermelhos, outros verdes, mas não eram assim. Os olhos da criatura à minha frente eram os mais profundos e negros que já vi na vida. De repente, percebi que era aquilo que me mantinha preso, imóvel. Não sei como, mas sabia que o controle que ela tinha sobre mim estava nos olhos. No centro havia uma pupila muito pálida, quase cinza, o que tornava tudo ainda mais assustador. Eu senti que a qualquer momento aquela coisa iria me destruir, e achei que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Mas então, uma lembrança de infância veio à minha mente. Minha avó me dizendo que, se algum dia eu me encontrasse diante de algo assim, deveria repreendê-lo em nome do Senhor. Naquele instante, eu duvidei que fosse funcionar. Mas o que mais eu poderia fazer? Então comecei a murmurar. Eu te repreendo em nome de Deus, de forma lenta e fraca no início. Mas aos poucos, fui ganhando força, até começar a gritar com toda a voz que consegui reunir. A criatura não reagiu até o último segundo. De repente, ela recuou e se encolheu sobre si mesma, soltando um som que só consigo descrever como um grito. Era como o uivo de um furacão de categoria 5. O som era tão intenso que eu podia senti-lo no corpo, como se tivesse sido atingido por uma rajada de vento gelado. Em seguida, o demônio investiu contra mim e passou diretamente por mim. O frio que senti ao ser atravessado por ele é impossível de descrever, mas a dor parecia como se alguém tivesse atirado em meu peito com uma espingarda cheia de agulhas congeladas. Caí de joelhos, sem ar. Meus braços ainda estavam arrepiados por causa do frio, mas, sem precisar olhar ao redor, eu sabia que o demônio tinha ido embora. Num impulso, me levantei e corri para dentro de casa, assustando minha mãe quando entrei correndo pela porta. Eu meio que esperava que ela perguntasse sobre o barulho, mas, ao olhar para o rosto dela, percebi que ela não tinha ouvido nada e não fazia ideia do que aconteceu. Ela me perguntou o que estava errado, mas por algum motivo eu não consegui contar a verdade. Então, menti. Disse a ela que me assustei com algo lá fora, mas que não sabia o que era. Não contei a ela até muitos anos depois, quando já estávamos longe daquela casa. Ela ainda está lá e eu só espero que o demônio tenha ido embora para sempre naquela noite na garagem. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa nova em Dallas, Oregon, que tinha 107 anos de idade. Por ser tão antiga, muitas pessoas já haviam morrido ali. Só alguns dias depois da mudança comecei a ouvir barulhos vindos do andar de cima. Fui dar uma olhada, mas não havia absolutamente nada lá. Mesmo assim, fiquei me perguntando o que poderia estar causando aquele som. Voltei para a sala para assistir a um filme com minhas irmãs. Depois que o filme acabou, fui para a cama e, já deitada, ouvi passos vindo do sótão. Assustada, pedi ao meu pai para ver o que poderia ser. Ele subiu para verificar, mas não encontrou nada, então só disse: "Você deve estar tendo um pesadelo." Resolvi deixar para lá, mas no dia seguinte vi algo bem estranho. Eu sempre tomo banho à noite quando todo mundo já está dormindo. Uma noite, enquanto eu estava no chuveiro, algo estranho começou a sair de lá. Não era água, era outra coisa, uma espécie de gosma preta. Não faço ideia do que era. Chamei meu pai para dar uma olhada, mas quando ele verificou, não viu nada de anormal, além de um monte de cabelo no ralo. Não havia mais o que fazer, então fui dormir. Na manhã seguinte, quando acordei,
Percebi que minha irmã não estava na cama. Desci até a cozinha para ver se ela estava lá preparando o café da manhã, mas não a encontrei. Depois de procurar pela casa inteira e nada, comecei a me preocupar de verdade. 4 horas depois, meus pais já tinham chamado a polícia. Ela estava oficialmente desaparecida. Todo mundo no bairro se mobilizou para procurá-la, mas não havia sinal dela em lugar nenhum. Até que, curiosamente, 1 mês depois, algo aconteceu. Agora tenha em mente que durante aquele mês, tudo estava bem tranquilo. Nada de estranho aconteceu na casa. Mas eu comecei a pensar, e se aquela coisa que estava assombrando o lugar a tivesse levado? Enfim, numa tarde, eu estava refazendo cartazes de desaparecida, porque os que tínhamos pendurado estavam sendo arrancados todos os dias por alguém. Foi quando ouvi um barulho do lado de fora, uma batida na minha janela. Abri e lá estava minha irmã. Ela estava coberta de sangue e parecia perdida. Levei-a direto para meus pais. A felicidade de ver que ela estava viva e bem foi imensa. Nós avisamos a polícia e contamos aos vizinhos, e todo mundo ficou muito aliviado e feliz. Mas algo estava diferente na minha irmã. Eu não conseguia entender exatamente o que era, só sabia que ela não parecia ser a mesma de antes. O mais estranho é que ela nunca nos contou o que aconteceu ou como sumiu. E por causa dela, meus pais acabaram parando de perguntar. Presumimos que seu comportamento esquisito era consequência de ter ficado desaparecida por 1 mês. Na noite em que voltou, ela dormiu no quarto dos meus pais, então acabei dormindo sozinha. Eu realmente queria que ela tivesse dormido comigo. Senti muita falta dela. Depois daquela noite, tudo parecia estar voltando ao normal. Mas os sons e as vozes que eu ouvia à noite antes de ela desaparecer começaram a aparecer de novo, praticamente logo após ela voltar. Uns 4 meses depois que a encontramos, numa noite, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Abri e vi minha irmã. Ela me abraçou. Minha irmã nunca abraça ninguém. Quando era criança, ela sofreu abuso e desde então evitava qualquer tipo de abraço. Achei aquilo muito estranho, mas ignorei. Talvez ela também tivesse sentido minha falta ou estivesse apenas com medo depois de um pesadelo ruim. Perguntei o que tinha acontecido. Com uma voz que não soava como a dela, ela me disse que tinha tido um pesadelo, em que desaparecia de novo. Até hoje não sabemos como ela sumiu ou se alguém a levou, e eu realmente não soube o que dizer. Naquela noite ela acabou dormindo comigo. Na manhã seguinte, quando um dos meus pais acordou e não a encontrou no quarto, entrou em pânico, mas eu abri a porta e disse que ela estava ali comigo. Fui buscá-la na cama. Quando subi na beliche de cima, não a encontrei. Ela tinha sumido e aquele medo tomou conta de mim de novo. Comecei a procurar em todos os cantos, me perguntando onde ela tinha ido desta vez. Corri até meus pais, jurando que ela estava no meu quarto. Começamos a procurá-la pela casa, mas só a encontramos quase 1 hora depois, pouco antes de decidirmos chamar a polícia de novo. Ela estava escondida nas árvores no fundo do quintal. Disse que estava brincando de esconde-esconde com uma amiga. Achei aquilo muito estranho porque minha irmã não tinha amigas. Ela nunca foi muito sociável, sempre reservada e evitava contato físico, então ficamos surpresos quando ela disse que estava brincando de esconde-esconde com uma amiga. Perguntei: "Desde quando você fez uma amiga? Pode me contar sobre ela?" Mas ela ficou completamente em silêncio e saiu correndo para o nosso quarto. Não consegui que ela falasse mais sobre o assunto. Naquela altura, já estávamos morando na casa há cerca de 1 ano. Então os barulhos e ruídos estranhos já tinham se tornado quase normais. Estávamos acostumados com eles. Ouvíamos isso todos os dias, todas as noites, a cada hora, praticamente o tempo todo. Mas uma noite foi diferente. Eu estava tomando meu banho de sempre e aquela gosma preta começou a sair do chuveiro de novo. Liguei todas as torneiras do banheiro e a mesma gosma preta começou a jorrar da pia e do ralo. Estava saindo de todos os lugares. Fiquei tão assustada que comecei a gritar. Meu pai veio correndo perguntando o que estava acontecendo. Quando apontei para a torneira, claro, a gosma preta tinha desaparecido. Tentei explicar para ele que eu tinha visto a gosma lá minutos antes, mas ele não acreditou. Meu pai nunca acreditava nessas coisas,
mas eu não estava mentindo dessa vez. Só por precaução, na manhã seguinte ele foi até os canos para verificar. No começo parecia tudo normal, mas quando chegou no final do cano encontrou gravetos de madeira, algumas joias e uns símbolos rituais. Meu pai surtou, começou a gritar que precisávamos sair daquela casa, mas não podíamos comprar outra ou simplesmente nos mudar. Não havia para onde ir, estávamos presos ali. Ele pegou todas as coisas estranhas e colocou no chão da sala de estar. Tirou fotos e pesquisou no Google para tentar descobrir o que era. Encontrou uma imagem que correspondia. Era um ritual antigo, bem comum antigamente, mas não sabíamos ao certo o que aquilo significava. Só sabíamos que não era coisa boa. Decidimos chamar um padre para ver o que estava acontecendo. Ele nos mandou sair de casa por um tempo e entrou. 4 horas depois saiu dizendo que havia lutado com algo lá dentro, algo que estava morando conosco. O padre explicou que precisava purificar tanto a casa quanto cada um de nós. Fizemos uma fila e ele começou a defumar a gente com sálvia. Minha irmãzinha começou a surtar, odiando o cheiro e achando que ele ia queimá-la. Depois, o padre disse que tinha que borrifar água benta em todos nós. Não somos religiosos, nunca fomos, mas naquele ponto estávamos desesperados, dispostos a aceitar qualquer ajuda. Minha irmãzinha, no entanto, se recusava a deixar a água benta tocar na pele, dizendo que estava com medo de que a queimasse. Dissemos a ela que não era ácido nem nada perigoso, era só água, mas ela ainda se recusava a deixar o padre borrifar. Achei isso muito estranho, especialmente porque antes ela estava desesperada para que tudo acabasse. No fim, acabamos pulando minha irmãzinha por causa das reclamações dela, mas fiquei desconfiada. A partir desse momento, decidi ficar de olho nela mais de perto. Mais tarde naquele dia, ela disse que precisava ir ao banheiro, então a deixei sozinha por um tempinho. Só que ela estava demorando muito, então fui ver se estava tudo bem. Quando abri a porta, vi algo que eu gostaria de nunca ter visto. Minha irmã estava flutuando no ar, com uma gosma preta escorrendo dos olhos, e a boca dela estava completamente aberta enquanto gritava. Corri desesperada para chamar o padre, que ainda estava conversando com meus pais. Ele veio correndo e a pegou, colocando-a sentada na mesa de jantar. Ele começou a fazer um exorcismo de verdade, e minha irmã gritava de dor o tempo inteiro. Durante o ritual, o padre fazia perguntas, tentando falar com ela, mas o que respondeu não era minha irmã. A voz, que definitivamente não era dela, disse que minha irmã não estava mais ali, que tinha sido levada e que nunca a devolveriam. Eu segurei minha irmã e olhei bem nos olhos dela, mas sabia que não estava olhando para a minha irmã de verdade. Era outra coisa, um demônio, uma entidade, algo além. Com lágrimas nos olhos, gritei o mais alto que consegui, implorando para que levasse a mim no lugar dela, que a deixasse em paz, porque ela era inocente. Depois disso, não lembro de muita coisa porque desmaiei, mas lembro que, antes de tudo apagar, senti algo estranho dentro de mim. Quando voltei a mim, percebi que minha irmã parecia diferente, mas de um jeito bom. Ela estava apavorada, gritando e chorando, falando que algo a tinha levado e que não queria que a levasse de novo. Logo depois descobri que haviam aparecido marcas na minha pele. Pareciam cruzes gravadas no meu corpo. Minha família me levou correndo para o hospital, mas lá eles não podiam fazer muito além de me enfaixar. Então fomos direto para uma igreja. Fui colocada em um tapete vermelho e eles começaram a realizar um exorcismo em mim. Eu tremia. Podia sentir o medo tomando conta. Algo dentro de mim começou a falar, dizendo que eu teria que fazer certas coisas para ser libertada, como esfaquear o padre que estava tentando expulsá-lo. Eu implorei para que não me fizesse fazer isso, mas a entidade não se importava. Ela disse que se eu quisesse ser livre, teria que obedecer. Juntei todas as forças que me restavam. A voz dentro de mim me guiou. Disse para eu olhar à esquerda, onde havia uma grande cruz de madeira com uma ponta afiada. Mandou que eu a pegasse e esfaqueasse o padre com ela. Eu disse que nunca havia feito algo assim, mas a entidade insistiu que tudo ficaria bem, que eu seria libertada. Antes que eu pudesse obedecer, de repente acordei, como se tivesse desmaiado de novo. Dessa vez, me senti mais leve,
como se algo tivesse sido tirado de mim, mas ainda estava aterrorizada. A primeira coisa que fiz foi procurar minha irmã, só para ter certeza de que ela estava ali e estava bem. Quando a vi, corri para abraçá-la tão forte que quase a sufoquei. Depois de todos esses acontecimentos loucos, as coisas finalmente pareceram voltar ao normal. Mas dessa vez, era um normal de verdade. Não tinha mais barulhos estranhos, nem gosma preta saindo dos canos, nem nada do tipo. A gente era uma família normal de novo. 1 ano depois, minha mãe ficou grávida, e quando ela nos deu a notícia, ficamos super animados. Teríamos uma nova irmãzinha. Na noite em que minha mãe entrou em trabalho de parto, a casa de repente ficou gelada. Eles correram para o hospital e, depois de muito tempo, voltaram com o bebê. Só que assim que ela entrou na casa, começou a chorar muito alto e não parava de jeito nenhum. A gente começou a se perguntar se havia algo errado com ela. Lembro de procurar por tudo para tentar acalmá-la, mas nada parecia funcionar. Nem o leite da minha mãe ajudava. A única maneira de fazê-la parar de chorar era levando-a para fora de casa. Foi quando decidimos ir para a casa da minha avó. Minha irmãzinha simplesmente não conseguia ficar dentro de casa. Chorava toda vez que entrava. Então, a casa da vovó virou nossa única solução. Minha mãe estava completamente exausta. Uma noite, depois de terminar um turno de trabalho, ela colocou minha irmãzinha na cadeirinha, mas de tão cansada, acabou esquecendo dela lá. Isso estava acontecendo direto. Então, vi que ela tinha esquecido a Jenny de novo e chamei. Mãe, você esqueceu a Jenny. Fui pegar minha irmãzinha eu mesma, e foi aí que vi algo. Uma mão indo em direção à alça da cadeirinha e ouvi uma voz dizer, vá. Mas me recusei a sair. Estendi a mão para pegar minha irmã, mas ela escorregou das minhas mãos e, de repente, fui arremessada pelo quarto por uma força invisível. As escadas ficavam logo atrás da cadeirinha e acabei caindo por elas. A dor era intensa e eu estava apavorada, gritando por meus pais. Meu pai veio correndo e me encontrou deitada no chão, sangrando, coberta de cortes e hematomas. Voltamos para a igreja para falar com o padre. Ele disse que algo tinha voltado, mas não era a mesma entidade que havia entrado em mim antes. Era algo que veio com minha irmãzinha quando ela nasceu. Levamos o bebê conosco e logo as coisas começaram a piorar. Ela desmaiava repetidamente e em certo momento não conseguimos acordá-la. Enquanto minha mãe a segurava, parecia que algo tentava arrancá-la dos braços dela. Minha mãe estava tão fraca que não conseguiu segurar e o bebê foi levado. Juro que vi alguma coisa carregando minha irmã e começamos a procurá-la por todos os cantos. Nossa recém-nascida, que era tão inocente e tinha a vida inteira pela frente, simplesmente desapareceu. Não conseguimos encontrá-la, mas todas as noites ouvíamos seu choro. Ela gritava como se estivesse pedindo ajuda. O desaparecimento durou 1 mês, assim como o da minha outra irmã. Sabíamos o que estava acontecendo de novo. Então ligamos para o padre e explicamos que agora era nossa irmãzinha de apenas 1 mês. Finalmente, meu pai a encontrou no sótão. Ele tinha ido lá verificar e a encontrou chorando. No ambiente, havia itens rituais nas paredes e um som estranho de estalos ecoava pelo lugar. Meu pai saiu correndo com minha irmãzinha nos braços, dizendo que a entidade não queria possuí-la, mas sim mantê-la. Ele contou que ouviu uma voz no sótão dizendo que eles não queriam tomar o corpo dela, apenas queriam ficar com ela. Depois disso, minha irmãzinha foi levada para a igreja, junto com minha mãe e minha outra irmã. Só sobramos eu e meu pai na casa. Em um momento, fui tomar banho e, ao invés de gosma preta, juro que sangue começou a sair do chuveiro. Saí correndo do banheiro e foi quando vi algo. Parecia minha irmãzinha. Andei devagar até ela, coloquei a mão no ombro dela e disse: "O que você está fazendo aqui? Você deveria estar na igreja." Ela se virou e gritou. Naquele instante, eu soube que aquela não era a minha irmã. Lembrei do frasco de água benta que o padre tinha nos dado, preso a um colar. Corri para pegar o frasco e derramei a água sobre aquela coisa que parecia minha irmã. Gritei para que fosse embora, para desaparecer de uma vez. E então, ela se desintegrou. O que restou foi uma poça de gosma preta no carpete. Naquele momento me senti aliviada,
achando que finalmente tínhamos acabado com isso. Meu pai pegou um jarro e colocou a gosma dentro. Levamos para a igreja e o padre confirmou que havíamos removido o que quer que fosse aquilo. Quando fomos verificar o sótão, não havia nada fora do comum. Tudo estava como deveria estar. Agora estamos bem. Minha irmãzinha Jane está ótima e Scarlett também. Ela até nos abraça com muito mais frequência agora. Mas aquele foi o momento mais assustador da minha vida e só espero que nada assim aconteça de novo. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Desde criança, sempre fui fascinada pelos temas paranormal e bruxaria. Nasci no Tennessee, em uma cidadezinha que quase ninguém conhece. Mas foi no meu 11º aniversário que eu comecei a desejar que esse fascínio tivesse ficado só na curiosidade. Como o meu aniversário caía em um mês geralmente frio e com neve, minha tia me deixava fazer uma festa do pijama na casa dela todos os anos. Desta vez, 7 garotas foram convidadas e 2 delas eram minhas primas. Uma das meninas eu só conhecia porque todo mundo dizia que éramos idênticas, mas ela era 2 anos mais nova e a gente nem era da mesma família. Vou apresentá-las aqui. Amanda, minha prima mais velha. Bruna, minha prima mais nova. Carla, a sósia. Dani, minha melhor amiga. Emma, a colega de classe que deu a ideia de tudo. Fernanda, a que sempre entregava todo mundo. Gabi, a que se recusou a brincar. Eu tinha me aprofundado bastante na minha ancestralidade e cresci ouvindo histórias e lendas da minha família, tanto do lado celta quanto da nação Kamani, do lado nativo americano. Do lado da minha mãe, todo mundo parecia ter algum tipo de sensibilidade ou conexão com os mortos. Sabendo disso, eles sempre me avisavam para nunca, em hipótese alguma, participar de uma sessão espírita. A sensibilidade que temos podia atrair coisas ruins, entidades negativas, como mariposas voando para a luz. Eu deveria ter ouvido. A festa estava meio sem graça até a Emma sugerir que um círculo de sessão espírita seria o jeito perfeito de animar tudo e transformar a festa na melhor de todas. Eu sabia o que minha família pensava sobre isso e queria dizer não, mas não queria ser a chata ou parecer com medo na frente das minhas amigas. Para isso dar certo, convenci todas a esperarem até os adultos irem dormir. Até lá decidimos pintar as unhas e assistir ao último episódio de Ghost Adventures no meu quarto para passar o tempo. Era uma noite gelada e clara, com apenas um pequeno pedaço de lua crescente no céu. Esperamos até que todos os adultos estivessem dormindo para sairmos sorrateiramente pela porta dos fundos, o que só aconteceu depois das 2:30 da manhã. Colocamos as velas ao redor do deck, espaçadas de maneira uniforme, e ficamos ali na temperatura congelante de 6 graus negativos, de pijamas felpudos e casacos, aguardando a chegada da hora das bruxas, que alguns dizem ser às 3 da manhã. Foi aí que começamos. A casa da minha tia ficava cercada por campos amplos de um lado e do outro, com apenas 2 vizinhos morando diretamente atrás, numa área de 1 acre. Sabia que eles eram idosos e, sem dúvida, já estavam dormindo. Talvez fosse isso que tornava aquela noite ainda mais estranha. Não havia vento e os únicos sons que se podiam ouvir eram os cachorros dos vizinhos e nós, rindo baixinho, em meio à tranquilidade da natureza ao nosso redor. Fui acendendo as velas uma por uma para evitar que alguma das meninas, sem querer, colocasse fogo no deck. Foi aí que a Gabi começou a ficar nervosa. "Não estou gostando disso, gente", disse ela, visivelmente preocupada. Gabi não parecia nada satisfeita e retrucou baixinho num tom irritado: "Se você vai agir como uma criança, por que não volta para dentro? Tá na cara que já passou da sua hora de dormir com essa atitude." Algumas das outras meninas riram, mas depois se arrependeriam disso. Gabi se afastou e foi se sentar em uma cadeira perto da porta. "Eu não tô com medo, só acho tudo isso uma besteira. Não vai acontecer nada." Ela mentiu, e talvez tenha nos amaldiçoado sem querer. Todas nós formamos um círculo, menos Gabi.
Precisamos dar as mãos e lembrar. Não soltem. Aconteça o que acontecer, até desfazermos o círculo. Eu avisei. Não acho que nenhuma delas me levou muito a sério. Também não sabiam o quanto fantasmas irritados podem ser barulhentos às 2 da manhã. Deixei Emma começar. Se tem alguém aqui, dá um sinal. Uma pausa e nada aconteceu. Emma começou a se frustrar, ficando impaciente. Eu disse, nos dê um sinal. Não grita. Você pode acordar todo mundo. Eu a repreendi. De repente, tudo ao nosso redor ficou assustadoramente silencioso. Sempre ouvi dizer que quando a natureza se cala desse jeito, é hora de correr e se esconder. Nada está acontecendo, Carla comentou sem emoção. Shh, vocês não estão ouvindo? Danny perguntou, me lançando um olhar arregalado. Fiz um leve aceno, confirmando que eu também sentia algo estranho. Tá quieto demais, Amanda disse o óbvio, me encarando de um jeito que só a luz da vela deixava visível, como se dissesse, não devíamos ter feito isso. Bruna engasgou alto. Vocês não viram isso? Ver o quê? Emma exigiu, enquanto todas nós começávamos a olhar em volta. Eu estava prestes a perguntar o que tinha acontecido, quando pelo canto do olho vi um lampejo rápido de algo passando. E então, de repente, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. Não havia vento. Bruna começou a chorar e fez justamente o que eu tinha alertado para não fazer. Ela soltou as mãos. Bruna, eu disse para não fazer isso. Eu a repreendi. Logo depois, a vela ao meu lado começou a tremeluzir de novo, acendendo-se de volta, o que fez todas nós prendermos a respiração. Uma por uma, todas as velas voltaram a acender. Foi aí que senti uma presença nada acolhedora atrás de mim. Tanto Amanda quanto Bruna, que estavam na minha frente, agora olhavam para além de mim, com expressões de puro terror. As outras meninas também pareciam apavoradas. Eu virei a cabeça devagar e vi uma massa alta e escura, com um rosto que era só uma máscara branca, sem olhos, boca ou nariz. Parecia vazio e estava parado bem atrás de mim, bem ali. Todas nós gritamos ao mesmo tempo. Ele respondeu com um grito terrível, o tipo de som que lembra unhas arranhando um quadro negro. Corremos para dentro o mais rápido que conseguimos, trancando as portas. Eu mal tinha cruzado a entrada quando olhei por cima do ombro e vi aquela coisa tentando me agarrar. Gritei de novo. Entrei correndo e bati a porta, trancando-a com força. No instante em que fechei a porta, nossos olhares se cruzaram. Com toda a confusão, minha tia acordou e saiu correndo do quarto. O que vocês fizeram? Ela gritou claramente apavorada. Eu avisei para nunca fazerem isso. Ela correu para o depósito no andar de baixo, pegou um maço de sálvia e começou a nos defumar rapidamente. A entidade do lado de fora parecia furiosa, gritando e circulando a casa. Vocês precisam desfazer o círculo, minha tia nos instruiu. Todas nós demos as mãos imediatamente. Eu desfaço este círculo. Você tem que voltar de onde veio, não pode ficar aqui. Adeus. Repetimos essas palavras até que, de repente, o mundo ao nosso redor ficou em silêncio. Foi quando ouvimos o som suave de um pássaro cantando, o que significava que tudo tinha acabado. Bem, pelo menos tinha acabado para as minhas amigas. Minha tia e eu ainda tivemos que fazer uma limpeza completa em mim e na propriedade, prendendo a coisa que tinha tentado se ligar a mim. O que deveria ser uma brincadeira inofensiva de conversar com os mortos, quase se transformou numa possessão demoníaca, se minha tia não tivesse acordado a tempo. Na verdade, levaram alguns anos até que tudo estivesse finalmente resolvido. Até hoje, faço uma limpeza mensal e um ritual de proteção só para garantir. Não faço ideia do que era aquilo e, sinceramente, nunca quis descobrir. Nomes têm o poder de chamar essas coisas de volta, então acho que é melhor assim. Já se passaram 12 anos desde aquela noite e ainda consigo sentir o terror e a adrenalina daquele momento como se fosse ontem. Essa história aconteceu mais ou menos há 4 ou 5 anos. Na época, eu tinha por volta de 15 ou 16 anos. Minha irmã e eu nos mudamos para outro estado com nossa mãe depois que nossos pais se separaram.
Eu tinha apenas 7 anos e as coisas na casa do meu pai nunca pareciam estar certas. A gente já estava bem acostumada a ver e sentir coisas estranhas, já que crescemos sendo supersensíveis a tudo que era sobrenatural e paranormal. Nessa casa em particular, não tinha menos atividade paranormal do que em qualquer outra casa que meu pai tivesse morado. Minha irmã e eu estávamos certas de que havia algo sempre seguindo ele. Mas vamos à história. Quando minha irmã e eu voltamos para visitar meu pai durante um verão, devia ser por volta de 3 horas da manhã. Eu estava sentada no chão do meu quarto, trocando mensagens com minha prima. A configuração da casa era a seguinte: bem em frente ao meu quarto ficava o quarto do meu irmão adotivo, com um banheiro no meio de nós. De repente, comecei a sentir náuseas e uma leve dor de cabeça. Olhei para cima porque ouvi uns ruídos vindos do quarto do meu irmão. O que eu vi me assombra nos pesadelos até hoje. Na porta dele, espiando por trás, estava uma figura alta. Era mais escura que a escuridão e no lugar dos olhos havia buracos. Seus dedos estavam curvados na porta. Dedos longos, talvez com uns 25 centímetros, que pareciam mais com facas. Ele me encarou por cerca de 30 segundos antes de se retirar para dentro do quarto. Entrei em pânico e corri para o quarto do meu irmão, temendo pela segurança dele. Empurrei a porta, mas não havia nada lá. O medo tomou conta de mim e minha adrenalina disparou. Peguei meu telefone e liguei para minha irmã, que estava no quarto acima do meu. Ela atendeu desesperada, chorando e ofegante. Eu perguntava o que estava acontecendo e ela disse que viu uma figura negra, com longos dedos pretos e sem olhos, rastejando pela cortina acima da cama dela e indo na direção dela. Foi nesse momento que fiquei em silêncio. Finalmente voltei a mim e expliquei para ela o que eu tinha visto. Acabei subindo e dormi no quarto dela naquela noite. No dia seguinte, meu pai veio até mim e minha irmã, mostrando uns arranhões que ele tinha na perna e que ele não sabia como tinha conseguido. A partir daí, parecia que as coisas só pioraram. Meu irmãozinho começou a ter pensamentos suicidas, o que era assustador, já que ele tinha apenas 11 anos na época. Meu pai começou a ficar irritado e agressivo. Portas batiam na cara dele, destrancavam e se abriam sozinhas. Nossos cachorros ficavam aterrorizados com o porão e não paravam de latir para os quartos com as portas abertas. Finalmente, quando criamos coragem, decidimos conversar com meu pai sobre tudo o que estava acontecendo. E foi aí que ele começou a ler a Bíblia de novo dia e noite. As coisas estavam muito estranhas nessa época. Aconteciam coisas esquisitas e parecia que estávamos com muito azar. Coisas quebravam, os cachorros morriam, os carros davam problema. Tinha briga na família e coisas simplesmente sumiam. Isso durou por meses até que, de repente, toda a atividade estranha parou e, junto com ela, o azar também desapareceu. Anos depois, meu pai nos contou uma história sobre quando minha irmã ainda era um bebê. Ela estava no berço e ele foi checá-la. Ele viu a mesma figura que minha irmã e eu descrevemos, agachada sobre o berço dela. E o mais assustador é que ele continuou vendo essa figura pelos 20 anos seguintes. As coisas pioraram recentemente e meu pai acabou caindo em uma depressão profunda. Atividades paranormais começaram a acontecer novamente. Vozes, passos, portas abrindo e fechando sozinhas. Naquela época, já não tínhamos mais cachorros, pois todos haviam falecido. Mas o gato do meu pai parecia aterrorizado por certos cantos da casa. Finalmente, logo após a virada do ano de 2023 para 2024, meu pai decidiu que era hora de ficar sóbrio e tentar se consertar, assim como reconstruir nossos relacionamentos quebrados. Desde então, nada mais aconteceu. Nunca mais vi ou ouvi aquela coisa. Seja o que for, espero que finalmente deixe meu pai em paz para sempre desta vez. Vou começar dizendo que, embora eu acredite na possibilidade de o paranormal e criaturas misteriosas existirem, eu costumo adotar uma abordagem do tipo: mostre as provas, ou isso não aconteceu. Dito isso, eu não tenho nenhuma evidência concreta sobre o incidente que estou prestes a contar.
então entendo completamente se você optar por não acreditar nessa história. Minha avó, por parte de mãe, sempre afirmou ser sensível ao paranormal. Ao longo dos anos, ela compartilhou inúmeras histórias comigo sobre encontros com fantasmas, demônios e até anjos. Uma vez, ela chegou a dizer que encontrou um demônio na forma física de um homem na rua e que o enfrentou quando ele tentou segui-la até em casa. Contudo, nenhuma dessas histórias conta com testemunhas ou alguém que possa confirmar se os acontecimentos tinham, de fato, alguma ligação com o sobrenatural. Exceto por uma, que é a que decidi dividir aqui, já que cada membro da minha família relembra o evento exatamente da mesma forma. Agora, um pouco de contexto. Minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, eram amigas antes mesmo dos meus pais se casarem. Para facilitar a história, vou chamar minha avó materna de vovó Lara e minha avó paterna de vovó Fátima. Na época, a família da minha mãe morava em Quito, no Equador, e a família do meu pai foi visitá-los. A família da minha mãe tinha acabado de se mudar para uma casa nova, enorme. Mas, cerca de 3 meses depois de estarem instalados, todos começaram a notar coisas estranhas. Portas que se abriam e fechavam sozinhas, o cachorro que latia sem parar para o vazio, e tanto meu avô quanto uma das minhas tias afirmavam ver de relance alguém passando, mas quando olhavam de novo, não havia ninguém lá. O primo da minha mãe, que estava hospedado com eles naquela época, começou a ter pesadelos terríveis, e quando a família do meu pai os visitou, também passaram por situações esquisitas. Meu pai, em particular, disse que em um momento estava em um quarto procurando alguma coisa, quando a porta se fechou com força de repente, e ele sentiu uma presença raivosa ali dentro. Isso o deixou tão abalado que ele saiu correndo do quarto e evitou voltar lá pelo resto do dia. Curiosamente, vovó Lara diz que foi praticamente a única a não passar por quase nada enquanto moravam naquela casa. Mas, depois de ouvir tantas vezes os outros contarem que estavam vendo e ouvindo coisas estranhas, ela resolveu orar e pedir a Deus que revelasse o que estava acontecendo de verdade. Na oração, ela exigiu que o espírito mostrasse seu rosto. Na noite seguinte, vovó Fátima acordou de repente no meio de um sono profundo. Ela contou que não sabia bem por que havia despertado. Ao se virar na cama para tentar voltar a dormir, notou uma figura perto da porta do quarto. Ainda meio sonolenta, pensou que fosse seu marido, meu avô paterno, levantando para ir ao banheiro. Sem pensar muito, ela chamou por ele. Ralph? Foi aí que a figura se virou para encará-la. Naquele instante, vovó Fátima congelou, o sono indo embora completamente à medida que entendia o que estava vendo. Ela não gosta muito de falar sobre o que viu, e só uma vez consegui que ela me descrevesse a experiência. Ela disse que a figura era mais escura do que a própria escuridão do quarto. Parecia usar um manto com capuz e tinha olhos vermelhos e furiosos, que brilhavam de forma quase apagada. Ela sentiu uma aura de ódio como nunca havia sentido antes vindo daquela coisa. Ela contou que o tempo que passou encarando aquela coisa pareceu uma eternidade. Eventualmente, o espectro demoníaco sumiu, desaparecendo completamente da sua visão, e aquela sensação opressora de ódio se foi com ele. Foi só então que a vovó Fátima percebeu que meu avô tinha estado dormindo ao lado dela o tempo todo. Ainda apavorada com a possibilidade de o demônio voltar, ela o acordou rapidamente, contou o que havia acontecido e os dois oraram juntos. No entanto, ela não conseguiu dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, ela compartilhou a história com todos, e como ela nunca foi do tipo de inventar algo desse tipo, vovó Lara considerou isso uma prova suficiente. Chamaram um padre da região para abençoar a casa, e todos também oraram juntos, pedindo a Deus para manter qualquer espírito maligno longe dali. Depois disso, os acontecimentos estranhos praticamente cessaram. O primo da minha mãe parou de ter pesadelos, as portas não se abriram ou fecharam mais sozinhas, e nenhum espectro demoníaco voltou a aparecer. No entanto, vovó Fátima ainda carrega o trauma da experiência até hoje, e tem um grande medo de qualquer coisa relacionada ao paranormal. Só consigo imaginar como deve ser acordar e se deparar com um demônio no seu quarto.
Espero sinceramente nunca ter que passar por algo assim. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que estiver assistindo. Bem, agora vamos continuar. Boa noite a todos. Sou novo por aqui e, como forma de me apresentar, gostaria de compartilhar uma história com vocês. Tenho várias histórias, algumas até bem curiosas, mas hoje decidi contar uma que não é minha. Quem me contou foi meu pai numa noite como esta, já faz 15 anos. Lembro que ele estava parado junto à janela que dava para o pátio dos fundos da nossa casa naquela época. Apesar da chuva abafando os sons, ouvia-se algo que parecia o choro distante de uma criança. Naquele momento ele se aproximou, pousou a mão no meu ombro e começou a contar essa história. Foi algo que aconteceu com meu avô, que era responsável por cuidar das terras da família dos meus bisavós. Esse trabalho era crucial, especialmente durante a temporada de chuvas, que trazia enchentes às áreas perto do rio Papaloapan, no estado de Veracruz, no México. Assim como ainda acontece hoje, os fazendeiros costumavam alugar terras em áreas mais altas para proteger o gado e evitar grandes perdas com as inundações. Essas travessias geralmente eram longas e exaustivas para os animais, começando de madrugada e só terminando tarde, às vezes até no dia seguinte. Em uma dessas vezes, quando meu avô tinha 16 anos, ele, junto com 2 ajudantes do rancho dos meus bisavós e uma mula de carga, havia concluído essa travessia e acabado de levar o gado para a pastagem alugada. Enquanto finalizavam a contagem e cuidavam das burocracias, meu avô deixou que os outros se adiantassem, já que eles ainda demorariam um pouco com algumas tarefas dos meus avós. Na volta para casa, a noite já os havia alcançado, restando poucas horas até chegar, quando algo inusitado chamou sua atenção. Era o choro de um bebê. A noite já estava completamente escura, e apesar de ser relativamente comum encontrar famílias viajando entre os ranchos naquela região, aquele som causou um arrepio no meu avô. Meu pai conta que o primeiro pensamento dele foi que talvez uma dessas famílias tivesse sido atacada por ladrões de gado, e após roubarem e matarem os pais, poderiam ter deixado o bebê ali, abandonado à própria sorte. Com esse medo na cabeça, meu avô sacou o revólver, desceu do cavalo e seguiu o som com cautela. Logo percebeu que o choro vinha de dentro de um arbusto espinhoso, conhecido como chifres de touro. E lá estava, um bebê, envolvido em uma pele de vaca como se fosse um cobertor. Rapidamente ele pegou o facão e, com muito cuidado, abriu caminho entre os espinhos, tirou o bebê de lá para acalmá-lo, subiu de volta no cavalo, amarrou a mula à sela e, com muito zelo, acomodou o bebê na parte de trás, naquele espaço entre a sela e suas costas. Já no caminho de volta para casa, meu avô podia sentir a respiração e o peso do pequeno nas costas. O bebê havia adormecido, segundo ele. Depois de mais ou menos meia hora de viagem, ele começou a notar uma pressão nas costas, que aumentava gradualmente, como se o peso do bebê estivesse ficando cada vez maior. No início, não deu muita importância, achando que era só o cansaço e o sono que começavam a pesar. Talvez porque o aumento de peso foi lento, ou porque estava muito focado no caminho à frente, ele não percebeu de imediato que o que agora sentia apoiado nas costas era o peso de um homem adulto, forçando-o a curvar a coluna para frente. O hálito quente ofuscava sua visão, e suas mãos já tremiam com o frio que o tomou de repente. Ele ficou imóvel, preso pelo medo, quando percebeu que o que havia tirado do arbusto de espinhos não era nada bom. De repente, algo quebrou sua paralisia. Um pequeno toque quase imperceptível contra o calcanhar da sua bota. Então, virando levemente a cabeça, sem saber se realmente queria ver o que era, na esperança de que fosse só uma fivela solta da velha sela, balançando com o ritmo do cavalo, ele olhou. Mas o que viu estava muito longe disso. O que ele enxergou, e sei que pode ser difícil de acreditar, parecia ser a pata de uma garça, com dedos longos e unhas apodrecidas, de um negro doentio. Logo em seguida, uma risada grossa e úmida ecoou, zombando dele,
enquanto uma mão com 3 dedos peludos e robustos se arrastava por cima do seu ombro, pressionando as pontas dos dedos na pele, por cima da camisa de algodão que meu avô vestia. Meu velho sempre conta que, naquele momento, todo o medo que seu pai sentia se transformou em pura ira. Num movimento rápido, sem nem pensar, ele girou o quadril para a esquerda e acertou aquela coisa com o cotovelo, bem no rosto, derrubando-a no chão. Ele sacou a arma o mais rápido que pôde, mirou e viu a criatura gemer, se contorcer e se arrastar até ficar de 4, numa posição bizarra, com as patas deslocadas que lembravam a meu avô os movimentos de uma aranha. A criatura ficou imóvel por um instante, pronta para pular sobre ele e derrubá-lo do cavalo. Com os olhos fixos nela, meu avô sabia que se tentasse fugir, aquela coisa com certeza o seguiria, e ele não tinha confiança de que seu cavalo, já cansado, conseguisse correr rápido o bastante. Então ele atirou. O tiro atingiu a criatura, que soltou um grito estranho e, num salto ágil, desapareceu no matagal alto atrás dele. Mesmo sem tremer a mão, meu avô continuou com o dedo no gatilho, mirando naqueles 2 pontos vermelhos como brasas de cigarro, que se moviam no meio da relva alta, espreitando-o. E então, de repente, o som voltou. O choro do bebê, agora mais lastimoso do que antes, fazendo com que um calafrio percorresse sua espinha, enquanto sentia o sangue gelar. Seu cavalo estava em pânico, se sacudindo e batendo as patas no chão com força. Talvez tenha sido isso que finalmente chamou a atenção daquela coisa. Pela primeira vez, ela desviou o olhar do meu avô e, sem hesitar, lançou-se sobre a mula. No exato momento em que a criatura aterrissou no lombo do animal, meu avô soltou a corda que prendia a sela e, sem olhar para trás, fez o cavalo disparar. Ele nunca olhou para trás. O caminho estava cheio de galhos baixos e ele precisava de toda a sua concentração. Ele não parava de chicotear o cavalo, mantendo-o a todo galope pelo resto do percurso. Quando já faltavam apenas alguns quilômetros, meu avô começou a disparar para o alto e, segundo meu pai, ele fez isso para alertar o pessoal do rancho. Em resposta, todos se armaram e montaram imediatamente para encontrá-lo. Quando ele viu o grupo de homens se aproximando à distância, um arrepio tomou conta dele. Estava certo de que o demônio estava em seu encalço. Ao ver meu avô emergir da mata a toda velocidade, o grupo liderado por meu bisavô parou, desmontou e, sem fazer perguntas, apontou seus rifles e pistolas para o matagal de onde meu avô havia vindo. Assim que o alcançaram, sem dizer uma palavra, ele desceu do cavalo, pegou o rifle amarrado à sela do seu pai e mirou junto com os outros. O silêncio era total, como se até os sons da floresta tivessem desaparecido. E então, Manuel, um dos trabalhadores mais velhos, abaixou a arma, olhou para o meu bisavô e disse: patrão, é um bebê, está chorando lá no mato." Meu bisavô, sem abaixar a arma, olhou para o rosto do filho e viu nele uma expressão de puro terror. Então disse: "Isso não é uma criança." Entendendo o recado de imediato, Manuel se persignou apressadamente, arrancou seu escapulário do pescoço e o colocou sobre o cano do rifle. Devagar, sempre atentos ao que podia estar os seguindo, eles voltaram ao rancho. Acenderam fogueiras e montaram guarda pelo resto da noite. Na manhã seguinte, 6 homens, incluindo meu avô, retornaram ao local do incidente. Lá encontraram os restos da mula espalhados por todos os lados, suas entranhas penduradas até nas árvores. 2 coisas chamaram a atenção. A primeira foi a ausência de sangue. A segunda, que as feridas pareciam queimadas, como se tivessem sido carbonizadas. Minha avó também contava que, mesmo depois de velho, meu avô ainda se sentia culpado pelas marcas de chicote que deixou no seu cavalo favorito naquela noite. Mas ele admitia que, entre todas as marcas, não tinha certeza se as mais profundas foram feitas por ele. Essa é a história que meu pai me contou, numa noite como esta, há 15 anos. Ele estava parado junto à janela que dava para o pátio dos fundos daquela casa onde morávamos, enquanto, abafado pela chuva, podia-se ouvir o que parecia ser o choro de uma criança.